pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E a humanidade, ela é caracterizada, em muitos casos, por uma busca por domínio, uma vontade de controlar, uma vontade de dominar, uma vontade de deter o poder. Você sabe disso, isso acontece em todos os níveis, né? Nós, individualmente, queremos ter o controle da nossa própria vida, não gostamos de ficar tomando bronca de patrão, né? De ser obrigado a sair de casa de manhã cedo e voltar já de noite cansado. A gente não gosta, né, de perder o controle da nossa rotina. A gente quer ter o controle da nossa vida. No relacionamento ali matrimonial também, às vezes o homem quer controlar a mulher quer controlar o homem. No relacionamento familiar mais amplo também, dois irmãos às vezes disputam quem tem mais prestígio em casa. Às vezes você vê nas famílias, né, as famílias que têm muitas posses, os irmãos ali, os herdeiros também disputando. Você vê em cidades têm competições também para quem vai ser a família que vai mandar naquela cidade, os estados, os países, os continentes, o planeta como um todo. Hoje a gente tem empresas que têm mais dinheiro do que países, que mandam em países. Empresas que podem, de repente, como aconteceu nos Estados Unidos, pegar um presidente do país mais poderoso do mundo e tirar o cara das suas redes, por exemplo. Isso é controle, isso é poder. Está chegando aí uma grande estratégia de controle que tem passado muito despercebido pelas pessoas no mundo inteiro, mas é uma tendência global e uma tendência que está se confirmando aqui no Brasil também. Algo que é colocado como uma grande vitória, como uma grande conquista, mas que na realidade traz aí um controle muito grande. Qual que é uma forma muito fácil de você controlar alguém? É você controlar o dinheiro que essa pessoa recebe, né? Como que a gente vê isso na prática? O patrão e o funcionário, o empregado. Se o funcionário não obedecer o patrão, ele é demitido, ele perde o seu dinheiro, né? Às vezes acontece isso em situações também familiares, né? Se o filho não obedece o pai corta a mesada. Se a esposa, às vezes, que é apenas uma dona de casa, que não trabalha fora, se ela não segue o que o marido está falando, o marido não entrega nenhum dinheiro para ela. Então, uma das maneiras mais fáceis de você controlar alguém é controlar a renda dessa pessoa. Não só a renda, né? Porque a renda, o dinheiro, é um instrumento, é um meio para você conquistar alguma coisa. Mas no final das contas você controla a alimentação, né? Você controla a subsistência. Se não fizer o que eu estou falando, não recebe dinheiro. Ou se não fizer o que eu estou falando, não come. Como é que fica isso? Está chegando um sistema muito preocupante nesse sentido de controle. A própria etimologia da palavra controle é muito interessante. A palavra controle, né, vem do latim contra rótulos. Contra rótulos. O que significa? Controlador, controlar. Vem da palavra contra, que significa contra, em latim, e do termo rótulos, em latim, que significa rodar. Ou seja, o que é o controle? É rodar contra, tá certo? É rodar ao contrário. É você pegar a pessoa e fazer com que ela rode ao contrário do lado que ela quer. Controlar, então, é dominar e girar a pessoa para o lado que você quer. E não tem maneira melhor de fazer isso que você controlar a subsistência da pessoa. Se não andar na linha, não recebe o dinheirinho. Se não andar na linha, é demitido. Se não andar na linha, não come. E por incrível que pareça, o que as grandes tecnologias, os grandes bancos centrais internacionais estão pensando agora em termos de controle é uma estratégia que foi pensada como uma resposta também às criptomoedas e aos diversos blockchains aí. Por quê? Quando você cria uma criptomoeda, essa criptomoeda ela ganha uma adesão muito grande, as moedas fiduciárias, as moedas controladas pelos bancos centrais perdem valor. Então o que os grandes bancos centrais mundo afora estão fazendo? Estão transformando as suas moedas em dinheiro físico para moedas digitais também. Só que ao contrário de um Bitcoin, por exemplo, que tem um limite de moeda, né? 21 milhões de Bitcoins é o máximo que um Bitcoin pode ter e existir, não existe a possibilidade de emitir moeda e de gerar inflação. Ao contrário disso, né, as moedas digitais dos bancos centrais, elas são controladas, né? Por isso que elas são chamadas de CBDC ou Central Bank Digital Currencies, moedas digitais controladas pelos bancos centrais. Então, não é uma moeda digital descentralizada, é centralizada. A pessoa tem a impressão que está vivendo uma coisa muito livre, muito libertária, mas na verdade está vivendo ainda um sistema de controle maquiado, escondido diante de uma roupagem de liberdade, de modernidade, de requinte tecnológico.
A gente vê isso no Brasil chegando de forma muito amistosa na forma daquilo que a gente conhece como o Pix, né? O Pix acabou de completar um ano e agora está ganhando as suas novas medidas de segurança, né? Bloqueio preventivo de recurso em caso de suspeita ali e também notificação obrigatória das transações, né? As operações realizadas pelo Pix já está somando aí 4 trilhões de reais. É um negócio assim monumental, né? A gente pensa assim que você vê matérias, por exemplo, o pessoal dizendo que os objetivos da implementação do Pix já foram atingidos. Num balanço aí de um ano que foi feito, né, o João Manuel Pinho de Mello afirma que o uso da ferramenta teve impacto na atividade econômica. Claro, né? A gente tem hoje 45,6 milhões de pessoas que nunca tinham feito um TED bancário como instrumento de transferência nos últimos 12 meses anteriores ao Pix. Basicamente, é muita gente que estava fora desse perfil socioeconômico e está sendo incluída na bancarização. Falei para vocês que a bancarização é uma grande estratégia do governo aí para conseguir trazer para perto as populações menos favorecidas, dando uma grande vantagem nessa corrida aí do ano que vem, mas isso tem um lado aí muito preocupante. Em um ano, para vocês terem noção, o Pix bancarizou, entre aspas, 45,6 milhões de pessoas e ajuda a poupar também 4,8 bilhões de reais em tarifas para as empresas. Barateou muito, né? Essa ferramenta digital aí, criada pelo Banco Central em novembro do ano passado, caiu no gosto das pessoas, tá? E já contabilizou mais de 1 bilhão de operações só no mês de setembro. Passou de 1 bilhão de operações só no mês de setembro. Mas tem um lado aí muito estranho disso, eu vou mostrar para vocês como o controle ele se empodera dentro desse sentido. E é claro, a confirmação de coisas que você lê num livro como esse, tá? Que na promoção na livraria Daniel Lopes está com 45% de desconto, você vai pagar de R$60, R$ 32,95. Livro que está na nossa lista lá do Clube de Leitura Daniel Lopes 2022, inscrições em breve, fiquem atentos. Esse aqui também, olha o título desse livro, tá? Do Anatoly Golitsyn. Esse livro aqui é um clássico para você entender como é que as pessoas te passam uma coisa muito boa, mas que na verdade ela vem para controlar. Esse livro aqui está saindo na promoção inacreditável da Book November de R$ 84,90 por R$ 37. Onde você vê isso? 56% de desconto, tá? Um livraço espesso, robusto, aqui embaixo, tá? Clube de leitura, 12 livros, esse livro você garante agora, sem falar no frete grátis. Então, pessoal, o que acontece? Nós estamos vendo no mundo uma tendência de tirar o dinheiro em espécie de circulação. O dinheiro em espécie, ele pode, né? Você pode sacar a hora que você quiser, guardar embaixo do colchão, o dinheiro digital não. O Pix tirou de circulação 40 bilhões de reais em um ano. A modalidade aí que, né, o brasileiro está gostando muito, movimentou 550 bilhões de reais por mês e 1 bilhão de transações. O dinheiro em papel, ele diminuiu 10% já por causa disso. Circulação de dinheiro em espécie já caiu aí 10%, ou seja, o dinheiro físico ele está deixando de existir. E qual é o problema do dinheiro físico? O dinheiro físico ele atrapalha o controle do Estado. O Estado não consegue monitorar tudo o que está acontecendo em termos de trocas econômicas com dinheiro físico. É por isso que uma matéria de 7 de outubro de 2020, muito interessante, do InfoMoney, trazia assim, em cima estava escrito sem papel. Era a cabeça da matéria. Embaixo o título diz: Pix é o primeiro passo do Banco Central no caminho da substituição da moeda em espécie pelo real digital, dizem especialistas. O presidente do Banco Central já viu o real digital em circulação já em 2022. 2022 é daqui a 2 meses. Medida aumentaria a rastreabilidade dos recursos e diminuiria a quantidade de ilícitos. Isso é tudo muito lindo. Parece tudo maravilhoso. Mas sempre como Karl Marx falava, né? O valor de uso é o suporte material do valor de troca. Ou seja, a utilidade de alguma coisa é só a desculpa para eu poder vender ou trocar. Então esse uso é muito bonito, mas e o outro lado? É só a gente ver o que alguns americanos já têm falado. Uma outra matéria aqui do Money Times muito interessante, falando sobre a moeda digital americana. Não o real digital, mas o Fedcoin, a moeda digital americana. Federal Reserve apresentou a sua Fedcoin, sua criptomoeda preocupante, ameaçadora. O economista Robert Wenzel, ele falou que essa moeda digital centralizada, criada pelo Banco Central americano, pode ser um dos passos mais perigosos tomados por uma agência do governo, porque colocaria nas mãos do governo a possibilidade de criar uma moeda digital com a capacidade de rastrear todas as transações na economia e proibir algumas transações por algum motivo. Em termos de liberdade individual no futuro, o Robert Wenzel diz que isso seria um pesadelo.
Por quê? Você não tem mais ali o dinheiro para guardar, eles vão saber tudo o que você está fazendo e, além disso, não se comportou bem, não pinga, não recebe. E eles não precisam tirar o saldo. Ah, você está com R$ 300 digitais na conta e de repente o governo tira isso naquela ideia do crédito social. Não, eles podem mudar o valor da unidade. É como se fosse um token, como se fosse assim, cada token que você tem vale R$ 1 digital. De repente eles cortam isso pela metade. Cada token, em vez de valer R$ 1, vale metade, vale 50 centavos do real digital. É um negócio muito preocupante, tá certo? Porque aumenta o controle. O que você acha? Você consegue enxergar isso? Quando você lê livros como esse, principalmente esse aqui que é Controle Total, você vê que é algo realmente preocupante. E quando você olha, né, o próprio manifesto do Partido Comunista do Karl Marx, ele falava que para implementar o seu plano de mudança radical da sociedade era necessário banco central muito forte, controlando todas as suas relações econômicas. É ou não é muito preocupante isso? Quero saber a sua opinião, deixe sua opinião nos comentários, dá uma olhada na livraria, descontos inacreditáveis, Clube de Leitura Daniel Lopes chegando, vai ser sensacional estudar com vocês o ano que vem. Examine todas as coisas, retenha que é bom, em breve voltamos com mais conteúdo exclusivo aqui no canal Daniel Lopes. Um abraço, valeu!